Estamos ao vivo agora, iniciando o primeiro episódio do RS Talks. Dessa vez com um convidado muito especial, Jonathan Martins, CEO do Grupo Martins. E eu até gostaria, cara, de já iniciar esse podcast fazendo uma pergunta que eu acredito que é uma das mais difíceis de ser respondidas. Quem é o Jonathan Martins? Conta aí pra gente. Boa tarde, como o Rafa falou, né, meu nome é Jonathan Martins, eu sou CEO do Grupo Martins. Rapaz, começando com uma pergunta bem pesada, né, Bem porque pesada. acabo que eu nunca expus tudo isso, né, então eu posso dizer que existe dois Jonathan Martins. O Jonathan Martins de hoje, né, que é o Jonathan Martins que todo mundo vê nas redes sociais, que é o Jonathan Martins que tem acesso com mais facilidade às coisas, e tem o Jonathan Martins lá do passado, sabe? Que é aquele Jonathan Martins, um Boa. menino, sabe? Aquele Sonhador. sonhador, guerreiro, família pobre, batalhador. Então, assim, para eu falar do Jonathan Martins de hoje, eu tenho que puxar Passado. um pouco do Jonathan Martins de antes. Sim. Então, é, como é que eu posso começar sobre isso, né? Sou de família onde tive pais separados, assim, desde novo, morei o tempo todo com meu pai, somos de família pobre, batalhadora. É, comecei minha carreira trabalhando com 14 anos de idade, empacotador de mercado, entregador de panfleto. Trabalhei muito tempo e bastante tempo mesmo, como lavador de carro, Salvador de tendo carro. uma lavação ali no centro de Tubarão. Depois eu comecei a estudar, fiz técnico em mecânica industrial, eu sou mecânico Sim, industrial, sim. trabalhei muito tempo como torneiro, fresador, cara, na serra, na lixa, rapaz, eu fiz de tudo. Solda, imagina, já fiz de tudo um pouco na minha vida, né? E quando eu tinha 18 anos, Rafa, eu morava só eu e meu pai, né? Desde os meus 13 mora só eu e meu pai. Quando eu tinha 18 anos, meu pai sofreu um AVC e Sim. depois sofreu outro seguido um do outro. E aí poxa, sabe, cai o chão, meu pai Desestabilizou, era né? a minha base toda, né? E eu larguei meu emprego. Eu larguei meu emprego pra cuidar do meu pai, larguei tudo. Então, tipo, eu tinha um sonho de ser engenheiro mecânico. Olha Uhum. que Como o totalmente mundo dá diferente. voltas, né, Aham. cara? Então eu tinha um sonho de ser engenheiro mecânico. E aí eu larguei tudo, né? Pensando, depois as coisas vão se estruturar de volta, meu pai vai ficar bom de Eu volto a novo e eu vou estudar. voltar, seguir Sim. esse ramo que eu queria. E aí, Rafa, eu comecei a cuidar do meu pai e eu pensei, poxa, comecei a ver outros ramos. Eu comecei a gostar mais daquela parte de direito, comecei a gostar da parte Aham. que eu quero ser delegado. E aí eu comecei a conseguir bolsa, tá, lá na Unisul, e eu comecei a estudar direito. E cuidava do meu pai durante o dia e ia fazer faculdade de direito. E fiz isso longos semestres, até o oitavo semestre de direito. Então, Quase. não desista, não desista. É quase o advogado já, galera. Quase um advogado. Então, cara, eu fiz até o oitavo semestre, então eu conheci uma pessoa nesse longo caminho da vida, né? Enquanto eu cuidava do meu pai, eu conheci uma pessoa, o nome dele é Júnior, e ele buscava roupa em São Paulo e revendia e tal, ele tinha uma loja. E aí eu gostei da ideia dele também, conversei com ele, e eu resolvi, junto dele, montar uma lojinha em cima da loja dele para vender umas réplicas, um, é, uma lojinha em cima da dele para vender umas roupas específicas, né, para o Uhum. cliente masculino. E aí olha essa história que ninguém sabe, Rafa. Eu peguei, meu pai era aposentado, né? A gente tinha Sim. no aposento do meu pai, Rafa. Ele era mais separado para quê? Para pagar os Remédio. remédios, Remédio. hospital, plano de saúde, o aluguel, que a gente morou, sabe, vida Bastante inteira de tempo. aluguel. E aí um restinho que dava pra pagar o restante da faculdade ali, né? Então, o que meu pai tinha para que ele conseguiu me ajudar? Eu consegui pegar um empréstimo no nome dele. Nossa senhora. Lá atrás, eu peguei, não me engano, eram uns 17 mil reais assim, bem parcelado, e eu pensei, cara, Vou arriscar. eu vou pra cima, eu gosto disso, né? Uhum. Então eu fui pra São Paulo, conheci aquele Brás, conheci a 25 de março. Assim, ó, é um negócio que até hoje eu acho que é mais louco hoje do que antigamente, pelo que a gente vê na televisão. Então eu fiquei um bom tempo, comecei com essa loja, né, em cima de uma loja fechada, e aí eu vi que não tava dando muito certo ali, eu precisava de mais. Isso eu tinha apenas 22 anos, tá? Quando eu comecei a empreender, né? Foi aí que começou a tua jornada empreendedora, podemos dizer Foi aí que assim. começou, Rafa. Aí que veio, tipo, que eu comecei a ver como é que era o empreendedorismo. Até porque Uhum. da minha família não tem nenhum empresário. Uhum. No caso, tem uma madrinha por parte de mãe, que ela é a irmã da minha mãe, que ela é empresária, mas era o único acesso que tinha da família, que era ela, Uhum. sabe? Mas não tinha tanto contato para eu aprender. Eu não tive nenhum Uhum. tipo de aprendizado ali, né? Então eu fui no seco, né? Vamos dizer assim. E eu, cara, fui indo pra São Paulo, voltava. Só que eu achava muito pouco aquele negócio de eu ficar só ali na loja. E eu Aí um dia não deu muito mais certo ali entre eu e o Júnior, né? Grande parceiro meu até hoje. Não deu muito certo ali entre eu e o Júnior. E aí eu comecei a buscar as réplicas em grande quantidade e trazer para sacoleiras. Aí eu
consegui uma sacoleira em Braço Norte, uma sacoleira em Tubarão, uma sacoleira em São Ludgero, uma sacoleira em Bituba. E eu cheguei a ter 13 sacoleiras, Rafa, Caramba. com 22 anos. Eu tinha 13 sacoleiras, tudo maquininha ali no meu CPF mesmo, sabe? Cara, eu chegava, fazia um pacotão de roupa, levava, tipo, até elas e voltava, tipo, pra casa. Eu voltava pra São Paulo de uma vez por semana, de 15 dias, levava a mala, buscava. Uhum. Tomei muito golpe, várias sacoleiras desapareciam, e levavam roupa, levavam dinheiro. Mas assim, ó, foi aí que tudo começou, Rafa. Sim. Aí, cara, o que aconteceu? Depois de muito tempo, 2 anos dessa jornada, loucura de São Paulo e tal, eu conheci uma loja chamada Hering, né? Que é a loja que eu tenho até Até hoje, hoje. no centro de Tubarão, que é Filho o mais velho. Xodó, a filha mais velha. E eu tive a oportunidade de comprar essa loja. E naquela época eu tava muito cansado já da corrida de São Paulo e tal, não deu, sabe, eu tava agoniado mesmo. Tava dando certo, mas era uma loucura fora de padrão. E aí, Rafa, aí que eu digo, aí que eu me tornei empresário de verdade. Porque ali eu tive que construir um CNPJ que eu não tinha, eu tive que, poxa, ter um contador eu não tinha, eu tive que fazer contratação de Pagar as guias de colaborador, imposto aí, pagar o Simples Nacional, que é rapaz, doído, hein? é doído, sofri demais. Então, tudo isso, Rafa, eu não tinha na época que eu buscava roupa de São Paulo. Sim. Então, tudo isso eu fui acontecendo com a Hering, né? Então, o primeiro desafio, primeiro mês, segundo mês, eu lembro que eu tinha um carro, eu vendi meu carro, fiquei com uma bisa, sabe? Uhum. 6 meses, dia de bisoca e tal. Cara, por quê? Porque tava indo em busca de um sonho. Eu não tinha nada, eu tinha aquele, sabe, aquele famoso medo de ser um Zé Ninguém. Uhum. Esse era o medo, sabe? Eu tinha um pavor assim de, pô, nunca consegui fazer os meus sonhos. Então assim foi. Assim foi onde eu começou a minha carreira de empreendedorismo mesmo. Assim foi a história que vem onde começou o Jonathan Martins, que saiu lá da Criança Sonhadora, Pra se tornar o até Jonathan se de tornar um hoje. empresário. E aí depois disso a gente foi abrindo vários leques e Uhum. tal. Mas foi. Até, cara, essa história do Jonathan eu acho muito interessante. A gente já trocou muita ideia sobre isso, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive, eu recebo, cara, bastante feedback, ele me dá vários conselhos sobre como empreender ainda, né, sobre como expandir. E uma das coisas que me chama muita atenção são os nichos que ele atua e também, cara, o principal ponto, empresas autogerenciáveis. Por exemplo, hoje a gente está aqui num dia tarde, está conversando. Eu tenho certeza que as empresas dele estão tocando no automático, que ele conseguiu formar líderes para isso. Mas até quero te perguntar mais sobre isso, Jonathan. Como que tu faz, cara, para ter diversas empresas, se as empresas elas tocarem sem que tu esteja lá dentro, sem que tu esteja preocupado com qualquer parte operacional, como que tu faz para organizar tudo isso? Então, Rafa, o grande diferencial, até tá nas tuas palavras que tu falou um pouco aí, tá na minha equipe, sabe? Sim. O pessoal competente que eu tenho dentro de cada empresa. Então, por exemplo, hoje eu tenho 6 empresas ativas aí e todas elas têm um gerente, um Uhum. líder, um encarregado, um supervisor. Então, elas têm pessoas que onde eu passo essa responsabilidade. Mas para isso antes, elas são pessoas que são treinadas. São pessoas que Processo seletivo bem definido. tem toda uma cultura já no processo de Boa. seleção da empresa, sabe? Para ter essa pessoa, para eu poder ter essa empresa autogerenciável que eu vejo que é um sonho, né? Uhum. De todo empresário, assim. Então, eu busco isso, sabe? Desde o começo, quando eu vou fazer um processo de seleção de alguém, desde o começo que a gente vai fazer qualquer coisa, o principal é buscar pessoas que tenham, que se não tem essa cultura já de trabalhar numa empresa autogerenciável, ela vai criar essa cultura junto Uhum. conosco. Então, para mim, o diferencial é esse, inicial. E aí, com isso, eu consigo ter liberdade de viajar X dias para fora, já viajar e montar empresa em outro estado, e montar empresa em outro, sabe? Poder viajar para outro lugar, eu tenho essa facilidade. Mas por quê? São 9 anos. Sim, não foi do dia pra noite, foi uma Oh, jornada. Rafa, os primeiros, sei lá, 3, 4 anos ali, eu saí do modo tradicional, porque como eu não sabia, primeiro eu não sabia como era ser um empresário, eu não tenho base familiar A- para isso. aquela famosa frase, né? O olho do dono que engorda a boiada. E Então, é tipo, eu, totalmente errado. eu sou um pouco, tipo, eu acredito que o dono tem que ter esse olhar, mas ele Indicadores, não né? Tem que ter precisa os estar no indicadores. operacional. Então, Sim, essa é a minha opinião. Respeito quem tem opinião diferente, sim, com mas eu acredito certeza. que o dono não pode estar no operacional, Rafa. Acho que se ele tem vontade sabe, de expandir, Expandir, ter outras unidades, sabe, e acima de tudo, não é ter outras unidades e pensar só em faturamento, é ter liberdade. ótimo. Para mim o que Boa. manda é ter liberdade. Tipo, liberdade financeira, liberdade de tempo, que é muito mais importante que a liberdade financeira. É Por, tu e- ter o teu próprio por tempo, exemplo, cara. cara, um negócio que eu acho muito legal, muito interessante.
O Jonathan, cara, ele curte o crescimento do filho dele todos os dias. Eu acho que isso daí é uma das maiores liberdades que a gente pode definir, assim, né, cara? Olha, Rafa, tu fala nisso e acaba que eu fico até meio emocionado, porque, cara, eu tenho um filho chamado Antônio, que é o nome do meu pai, né? O meu pai que eu contei a história lá pra você lá no começo. O Antônio é a paixão da minha vida, ele é um menininho maravilhoso de 2 anos e 2 meses. Então, eu já tinha esse pensamento antes do Antônio nascer, de eu ter uma vida, sabe, que eu pudesse ter liberdade pra minha esposa, né, pra Andressa, que deve estar me vendo agora, é, para ter a liberdade pra poder viajar, fazer as coisas, mas quando eu vi que eu ia ser pai, eu pensei, caramba, Vou precisar me organizar. caramba, agora mesmo que tudo que eu Construir. construir vai ter mais sentido. Então hoje, eu só não estou com o Antônio quando eu estou viajando sem o Antônio, ou quando eu estou viajando ao trabalho nas minhas empresas que ficam fora de Tubarão. De resto, eu acordo com o Antônio, eu vou dormir com o Antônio. Tipo, eu consigo aproveitar meu filho. Eu posso dizer, Rafa, lá no futuro, que eu aproveitei todos os dias do meu filho, que eu vi o crescimento do meu filho. Porque uma dor dos empresários que eu mais vejo, eu faço parte da CDL, né, de Tubarão, e tem muitos empresários que estão há bastante tempo no ramo lá, eu sou um dos mais jovens, e eles falam assim, rapaz, aproveite teu filho, porque o meu já tá com 10 anos e eu não vi crescer. Então eu já escutei muito isso. Sim. Então hoje toda a minha proposta que eu tenho lá do meu passado de trazer empresas autogerenciáveis resumiu no foco que é meu Agora, filho. pra Então curtir o momento. eu falo pra minha esposa, vamos ter mais filho, vamos ter mais. Ela fica louca, rapaz. Mas eu não tenho mais ninhada. Tem 5, 6. É É isso. verdade. Não, legal, gente. Até essa questão que o Jonathan tá comentando aqui de empresa autogerenciável, como ele comentou, né? Vem de uma formação de líderes dentro da empresa, mas, cara, tem sempre o pilar principal que geralmente é o dono da empresa, né? O dono do grupo empresarial. E eu queria até te perguntar, cara, eu sei que essa pergunta ela causa muita polêmica. Cara, é uma pergunta que geralmente quando eu faço lá pros parceiros da agência, enfim, é uma pergunta que, cara, é uma pergunta que ela gera atrito. E eu queria te perguntar, cara, qual que é o teu estilo de liderança? O que que tu utiliza para formar esses líderes? Tu traz essas pessoas para perto de ti? Como é que tu forma essas pessoas? Que eu acho que essa pergunta, cara, é uma das perguntas chaves aqui do nosso podcast. O que que tu faz para formar esses líderes aí, para que tu consiga realmente desfrutar do que tu tá falando agora, do teu filho, das tuas viagens, do teu relacionamento com a Andressa, né, que é nossa parceira também. Abraço, Andressa. Então, o que que tu faz aí para tu conseguir formar essas pessoas? Então, uma coisa que eu posso dizer que eu acho que eu vou dizer pra vocês que antes eu não tinha esse pensamento. Não é que eu não tinha, eu não conhecia, não tinha esse conhecimento, na verdade, que é a cultura. Antes eu Cultura. ficava pensando assim, cara, esse negócio de cultura, Como que ele vai sabe? engajar com a minha Como empresa, assim, né? cultura? E eu comecei a estudar cultura, e eu pensava assim, cara, eu tenho empresas pequenas que tem 3, 4 colaboradores. Esse negócio é só pra empresa grande, né? Sim. E aí eu fui ver que não. Pensamento totalmente errado, tá? Eu tinha um pensamento totalmente errado. Então eu refiz ali, sabe, todo o meu pensamento. Então hoje eu vejo que pode ter uma empresa com um colaborador, mas tem que ter uma cultura. Sim. Então, por exemplo, as minhas empresas e o meu estilo de liderança é meta. Só que pra te ter meta, não é só tipo, vamos fazer meta pra ganhar Vamos pra dinheiro. lá. É. Cara, não funciona assim. Pra te ter meta, tem que ter uma organização desde lá da parte de baixo, sabe? E ela vai subindo, vai subindo. Então, como é que a gente faz? Poxa, todo colaborador, o principal de todos, depois da cultura, a gente já tem que implementar essa cultura pro colaborador que tá entrando na empresa. Como Sim. eu falei lá no tópico anterior que a gente estava conversando aqui, o colaborador ou ele já vem com uma cultura parecida e a gente transforma na nossa empresa essa cultura, ou ele não tem essa cultura e ele vai ser transformado, vamos dizer, 100%. Se Uhum. ele não se adapta à nossa cultura, infelizmente ele não vai Não passar vai daquele poder. período de Sim. experiência. Que acontece. Acontece dentro de todas as minhas empresas, hoje eu devo ter em torno de uns 20 e poucos, 30 colaboradores. Acontece mesmo de não se adaptar e tudo bem, sabe? Mas a equipe que a gente quer conosco são pessoas que estejam engajadas Engajadas. à nossa cultura. E para isso, olha, Rafa, é muito treinamento, sabe? Eu tô com. Acho que sem te interromper, tanto treinamento, eu acho que mais treinamento pra ti, pra tu também poder Pra mim. transparecer isso, né, É. cara? Pra mim, porque eu gosto. Que tem uma frase, né, até do Marcelo Germano, que diz: delegar não é delargar, né? Já viu essa, Sim, essa com frase? certeza, pô, imagina. Então, tipo assim, ó, não adianta tu vai lá montar a empresa e soltar a empresa e largar ela 100%. Então, nessa parte, tem o olho do dono. Que é tipo, poxa, vê os números, vê estatísticas, Indicadores? todos os indicadores, sabe? Todas as planilhas. Então, e isso é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu tô todo dia. Então, eu trabalho, sabe? Só que eu trabalho do meu jeito, na minha casa, onde eu Sim. estiver, em qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer o meu trabalho. Então, todas essas análises que eu faço, eu mando para dentro da empresa. Só que para isso,
eu tive que estudar bastante. Eu tive que fazer bastante treinamento para eu poder repassar para cada colaborador, para ele sentir uma confiança em mim e eu sentir uma confiança nele, para ele poder ter toda essa liberdade. Não é, como eu falei anterior, não é só pegar e largar a empresa, Sim. sabe? É tu estar ali, tu passar feedbacks, é tu chamar atenção, é tu cobrar quando tem que ser cobrado, é tu, sabe, e ouvir o colaborador também, quando o colaborador ele Precisa de ti. precisa e ele tem, ó, se A a gente empresa que sabe. não deixa isso aberto, de escutar o colaborador Perfeito. para repassar, sabe, coisas que às vezes a gente aprende muito. Sempre, na verdade, a gente aprende muito com o colaborador. Então, isso tem que estar no dia a dia da empresa implementado junto com a cultura. Que isso está Perfeito. lá no início, né? Poxa, é a base da pirâmide. Uhum. É até o que a galera costuma dizer que a cultura é o teu gerente invisível, né, cara? Claro que tu vai ter os teus líderes, tu vai ter as pessoas que são o topo da tua empresa e também as pessoas que são a base da tua empresa, que é o que vão organizar o teu operacional. Mas a cultura é o que faz todas essas pessoas elas se interligarem, né? Então, pelo fato de tu ter diferentes nichos, até já quero entrar nesse assunto, diferentes segmentos, cara, eu acho que a cultura é o que também facilita, né, todo esse teu gerenciamento, né? Independente de, por exemplo, hoje o Jonathan ele trabalha no nicho de estética, no nicho de sorvetes, franquias. Conta um pouquinho mais das suas empresas, eu acho um assunto bem legal pra gente abordar aqui, até pra vocês conhecerem mais o nosso convidado. Quais que são as tuas áreas de atuação hoje, os teus nichos? Então, Rafa, vamos lá. Vou ter que dar um passinho para trás de novo, Claro, tá? Para contar a história. Depois da Ering lá, né? Eu tinha só Ering. Então, eu era o empresário tradicional, né? Abria, fechava a loja, tal, continuava nesse padrão. padrão, tradicional, né? Com todo respeito, né? Sim. E aí, teve um momento que o representante da Ering, o Samuel, né, Samuel? Que ia me ver aí, ele comentou pra mim assim, ó, Jonathan, eu não consigo tomar um café contigo pra ter uma reunião porque tu sempre tá na loja. E eu pensava Virou assim, uma rapaz, chave. não, no começo eu pensei, eu tenho que estar aqui, rapaz, como Aham. assim? E aí depois ele começou, não, Jonathan, não funciona dessa forma, eu conheço vários empresários que ele tem 10 franquias da Ering, blá, blá, não é assim, tal. E aquilo começou a virar uma chave. Pensou, cara, tem alguma coisa acontecendo que eu tô Tô- fazendo de errado. Alguma coisa que eu não sei, né? Que eu não Como. sei. E aí eu comecei, ali que eu comecei os treinamentos, tá, Rafa? Eu não tinha feito nenhum treinamento ainda, antes era só na cabeça dura. E aí eu peguei, Rafa, e comecei a sair da loja. Mas Uhum. eu saía da loja, mas eu tava ali. Eu saía da loja, mas eu tava ali. Passou um mês, 2 meses, eu comecei a sentir que eu ia na loja, eu atrapalhava mais do que eu ajudava. Porque Aham. a equipe já tava fazendo tudo que eu fazia até melhor. Porque eu comecei a deixar essa liberdade. Só que não foi fácil. Não foi fácil. Empresário, não é fácil. Mas eu sou um resultado que dá certo. Então, de lá eu comecei a fazer uns rolos de carro. Comecei a buscar carro no Nordeste, rapaz. Meu Deus do céu. Porque eu tava com tempo sobrando. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha essa. Hoje eu tenho Tu uma. queria expandir, mas tu também não tinha esse direcionamento de no É, que expandir, tipo, né? hoje é muito fácil. Hoje eu tenho um leque muito grande, né? Hoje eu tenho Sim, muitos amigos empresários que conseguem me auxiliar também, mas, rapaz, antes eu era eu, sabe? Eu e sim. o facão na mão e embora. E aí, rapaz, eu vi uma oportunidade Até foi no Facebook, cara. Os caras que trazem o carro do Nordeste e tal. Marketplace, famoso marketplace. Marketplace. E aí, cara, eu peguei e comecei a trazer carro do Nordeste, comprava um carro ali, trazia pra cá, dava uma reformadinha e pau, vendia. E, Vendia. cara, comecei a fazer isso. Só que também começou a cansar, às vezes vinha umas buchas, e vem bastante bucha do Nordeste, tá? E então, assim, começou a cansar. Quem comprou o carro de mim não é bucha, não, tá? É só um carro bom. Os Então, que ele vendia era bom. cara, é bom mesmo. Eu revisava, dava garantia. E aí, o que acontece? Depois disso, Rafa, eu peguei e. Depois disso eu peguei, não. Depois disso veio a pandemia. Pandemia. E aí eu tinha os dois carrinhos lá, vendi. E a pandemia, Rafa, ela fez eu ter um prejuízo, como Várias eu tô empresas, né? falando Acho de um que. prejuízo financeiro, né? Não tô nem falando de prejuízo pessoas, né? Sim, sim. Mas eu tive um prejuízo financeiro muito grande na Hering, porque eu só tinha aquela loja. E, cara, roupa ela é a última opção, né? Com Sim. toda certeza do mundo, roupa é a Tá, última opção. a prioridade naquele momento era saúde, né? Saúde, ali, Saúde. comer, sabe? É o básico, sabe? Higiene. Então, e aí eu comecei a entender aquilo ali. Só que eu só tinha aquilo, entendeu? Ninguém comprava mais carro, ninguém comprava mais roupa. Então, eu tenho até um amigo, né, chamado Gustavo, né, que a gente teve uma ideia junto. Olha, essa aqui é uma parada aí, é uma marca muito top aí. É uma parada junto que foi a invenção, sabe, de uma marca chamada Kawa Premium Sushi. A Famoso, hein, gente, gente? famoso, Famoso. o melhor sushi aí da região. Então, o que acontece? A gente um dia tava sentado, tal, lá em casa, conversando, e a gente bolou a ideia de ter um sushi lá em São Ludgero. Quem conhece sabe que São Ludgero é uma cidade de 13, 16 mil habitantes. Sim. Desculpa se eu estiver errado, mas acredito que é isso. E não tinha sushi, tinha um sushi na cidade próxima que era Braço Norte, e acredito que tem um também lá em Orleans. Só que naquela época não podia ter restaurante aberto, só podia ter delivery. Delivery. Então, pô, cara, vamos montar um Vambora. delivery e tal. Convidamos um sushi man,
que é um sushi man muito bom, né? Até o Gustavo Maximiano. Ele hoje já não faz mais parte do Kawá também, montou a empresa dele e tal. Sucesso pra ele. Seguiu. Seguiu, tá lá em Balneário Camboriú. Legal. E, cara, a gente pegou e montou essa empresa nós três. E aí era, tipo, a Ering tava praticamente fechada, né? A gente tava vendendo, trocando figura. Se pagando, né? Se pagando quando se pagava, Quando se né? Como eu pagava. falei, tive um prejuízo bem grande. E aí, só que, cara, eu fui pra lá, eu fui. A gente alugou a sala, a gente montou toda uma delivery que eu nem sabia, eu nem conhecia de sushi direito, eu só comia. E comia só o tradicional, como todo mundo faz. E aí, cara, a gente alugou um apartamento em cima da sala que a gente alugou. Foi viver essa empresa. A gente foi viver sempre, a gente alugou. Essa foi a primeira vez que, tipo, eu deixei a Ering realmente, tipo, a ver como é que ia ser sem eu nem estar na cidade, né? Foi o primeiro empreendimento meu fora de Tubarão. E a gente montou esse delivery. E esse delivery era o Gustavo Maximiano Sushi Man, eu no caixa, né? E o outro Gustavo, o meu sócio, ele ficava na parte de embalagem e tal. Às vezes Sim. precisava fazer uma entrega de urgência. Ele, cara, a Saía. gente. E explodiu. Era delivery, a época explodiu. Explodiu que a gente não conseguia dar conta, vamos dizer assim. Atrasava e pau, e, né, sabe? E ali a gente viu, poxa, a gente acabou de construir uma marca de sucesso no meio de uma crise, Sim. né? E começou a liberar a questão de. Começou a voltar a liberar restaurantes, abrir com limitações de espaço e tal. E aí a gente pegou e teve ideia, pô, já é um sucesso no delivery, a gente não tá mais conseguindo comportar. Vamos montar um restaurante só que na cidade de Braço do Norte, porque o nosso público maior era tipo 70% Braço Norte, 30% São Ludgero. Então, pô, vamos abrir um restaurante em Braço Norte. Aí já é outro ponto que a gente tava falando antes, os indicadores, né, cara? Isso aí já foi uma análise de vocês, pô, vamos pra Braço Norte, que é onde a gente tem mais mercado. Sempre com os indicadores, mesmo lá atrás eu já usava indicadores, né? Não tão específicos como hoje, né, que eu tenho, mas com as ferramentas que eu podia ter. Que assim, empresário, eu sou daquele tipo assim, cara, não tem cão caça com o gato, sabe? É melhor o feito do que o perfeito. Eu uso isso muito, vejo muitas pessoas que usam de outra forma e eu não concordo. Eu acho que é melhor o feito que o perfeito e depois quando tu conseguir deixar perfeito. Melhor ainda. É, melhor ainda. Então, rapaz, a gente fomos lá, pegamos o famoso Pronamp, né? E metemos um Kawá Sushi, o Kawá Premium Sushi, que é um restaurante que até hoje está lá em Braço Norte, né? Fica localizado na Avenida Felipe Schmidt. Hoje eu não faço mais parte do Kawá Premium Sushi, eu vendi a minha sociedade para dar foco nas outras coisas, né? Mas, rapaz, é um restaurante que eu amo, né? De paixão, é uma criação que eu amo de paixão. E ali foi um desafio enorme. Então, dali, eu fiquei 3 anos e meio no Kawá, mas nesse meio tempo do Kawá, no primeiro ano, já junto com a Andressa, minha esposa, né? A gente já montou o Meu Bronze, que é uma clínica de bronzeamento artificial legalizada, tá? Inclusive a única legalizada, né? A única legalizada em Tubarão, na região, né? Uma clínica totalmente que segue todos os padrões. Então, você que deseja fazer um bronzeamento, sabe, ter mais vitamina D, qualidade de vida, olha, é muito importante mesmo, tá? Tirar esses paradigmas que o pessoal pensa, é muito importante mesmo seguir esse cuidado com a gente mesmo. Mas isso eu vou deixar a minha esposa um dia vir fazer um podcast sobre isso, né? O que tu acha? Já vou fazer um convite, Andressa. Olha, temos que marcar o nosso episódio aí. Te espero aqui pra conversar também, hein? Ela que é especialista, ela cuida de toda a parte da parte gerencial, vamos dizer assim, lá, né, no dia a dia, junto com a Lisa, que é a nossa gerente lá também, que é 10, né? Então, e eu cuido mais da parte administrativa. Então, nesse meio tempo, eu já tava com a loja, eu tava com a loja do sushi e o bronze. E, cara, indo com uma certa facilidade, sabe? E ali eu comecei a ver, caramba, isso a pandemia já tava desativando, vamos dizer assim, tava acabando. E já tinha essas 3 empresas. E eu tava conseguindo tocar todas sem estar dentro da empresa. Ótimo. E ali foi onde eu comecei a ver essa questão de autogerenciável, Rafa. Foi de onde eu comecei a realmente ver assim, poxa, as coisas funcionam, às vezes não 100%, mas elas estão funcionando 80%, 90%. E quando eu precisar resolver, eu vou lá, resolvo tal coisa. E eu tô conseguindo ter liberdade. Então foi ali que tudo foi, sabe, ali que foi mudando todas as chavezinhas. Foi. E aí foi vindo outras empresas, e aí experiências, e faz isso, faz aquilo. E eu não sei se tu puxou a ponta da sorveteria, tu puxou já? Sim, teus nichos, na verdade, né? Aí a gente já tava no ramo do vestuário, o ramo da estética e o ramo da alimentação, que é o sushi. E aí eu conheci outro ramo da alimentação, que daí é sobremesa, né? Que é a The Best Açaí, né? Eu sou proprietário da The Best Açaí de Criciúma e também agora inaugurada em Vila Velha, no Espírito Santo. Já vamos inaugurar outra em Vila Velha, no Espírito Santo. Cara, não para. E o projeto, assim, é de abrir de 6 a 10 unidades do Espírito Santo até no final de 2025,
mais tardar 2026. Isso é um projeto já que já tá tudo desenhado, né? Então a gente só tá analisando as métricas de onde das cidades que vamos colocar. Mas enfim, e aí eu também tô com a The Best Açaí. A The Best Açaí hoje ela tem 450 lojas pelo Brasil inteiro. E a minha loja de Caramba. Criciúma, Rafa, ela sempre que, ó, deu um sol, ela é top 10 do Brasil inteiro. Ela é top 5. A gente já pegou, tipo, a gente já chegou nos topos, assim, ó. Sendo que a gente tá brigando com cidades gigantes, que é São Paulo, Sim, sim. Curitiba, Até, Florianópolis, digamos, cara, cidades praianas, né? Que geralmente tem mais Praianas. saída. Aham. Sim, então assim, ó, a The Best de Criciúma, né, minha unidade, ela é um case de sucesso, que até o próprio proprietário da The Best, né, um dos sócios, que é o Sérgio Kendi, ele mesmo sempre fala, pai, tem um segredo nessa tua The Best, tem um segredo nessa franquia. E sim, tem um segredo, a cultura da empresa, a cultura de meta. Cara, quando a gente chega domingão lá, calor, o time inteiro tá fervendo, sabe? Tá fervendo querendo bater a meta, porque eles são bonificados pelas metas, eles têm as gratificações pelas metas, tanto no dia, assim, ó, é uma explosão, eles ficam, e aí, patrão, às vezes tem uns que chamam de patrão, chamam Aham, de sim. Jonathan, e aí, patrão, bateu a meta, tá quase, bora, então bora, chega mais gente e tal. Cara, o atendimento deles, sabe, é 100%, a limpeza da loja é 100%, eu dou todo o suporte pra eles fazer tudo, sabe, junto com o líder deles, né, o Luca, hoje lá, Dá autonomia pra eles, né? fazer toda a liberdade pra, sabe, pra ter esse time de sucesso. Então, essa cultura que eu implanto na Ering, essa cultura eu implanto Meu no bronze. meu bronze, né? Que, poxa, a gente também é um sucesso, né? Do meu bronze. Então, essa cultura eu venho aplicando em todas as empresas. E hoje já aplico lá no Espírito Santo também. Então, a empresa já Uhum. está indo muito bem. Vai fazer um mês de empresa, Rafa. Daqui 3 dias e a gente já Cara, atingiu a meta que a gente desejava que pro primeiro legal. mês. No Espírito Santo não tinha. Em Vila Velha, especificamente, não tinha nenhuma unidade da The Best. A gente é a primeira. A gente foi lá com o facão lá e abriu. Ninguém conhece a The Best lá. E nós já batemos meta. Né? Legal. Então, cara, isso vai da cultura, vai da contratação, né? Lá eu contratei como gerente a Josi, né, Josi? 10 demais. Então, mas não foi fácil. Então, tudo isso vem da cultura, contratação, empresas. Então, tudo isso, todos os nichos que eu tenho hoje, Rafa, e pode ser qualquer nicho que eu for abrir, o processo é o mesmo. Tem gente que fala, não, cara, tu tá falando isso porque tu não tem uma marcenaria, Não porque tu não existe. tem uma papelaria. Mas, cara, pode ser um pouquinho mais complexo? Pode. Pode. Mas eu nunca vi nada mais complexo que um sushi, tá? Acredita. E deu certo. Esse caso aí, galera, eu acompanhei de perto e olha, eu vou te dizer, eu já vi várias vezes o Jonathan, o sócio dele, se dobrando em 10 É, pra resolver e sushi man, e pedido, e produto. Olha, foi eu acho que uma das suas empresas mais difíceis de gerenciar, eu acredito assim. foi. Mais difícil, Foi. Foi. até puxando esse, até puxando esse gancho, cara, eu queria te perguntar, ô Jonathan, cara, pegamos aqui que provavelmente o Caó foi uma das suas empresas mais difíceis de gerenciar, talvez o teu maior desafio até hoje na tua jornada? Foi. Foi. E o que que tu acha assim, cara, que até hoje foi o teu maior acerto? Não digo até, digo em relação à empresa, né? Porque eu acho que a empresa parece que são filhos nossos. A gente São não filhos. consegue gostar mais de uma do que de outra. Mas assim, o que que foi, na tua opinião, assim, o teu maior acerto na tua parte empresarial em si? Então, meu maior acerto que eu tenho certeza é a Ering do Centro. Ering Center. Que foi a primeira empresa que eu tive, assim, ó. Aquilo ali é como se fosse a minha filhinha, sabe? Eu não tenho filha ainda, mas é a minha filhinha ali, que a filhinha o pai protege bem mais e tal. Então ali é a Ering do Centro. Então, eu olho pra ela, assim, várias vezes. Hoje, vamos dizer assim, as empresas no meu nicho que eu trabalho, hoje o vestuário ele é o que tá mais abaixo, Dá né? Vamos menos dizer lucro. assim, dá menos lucro, né? E vendas e tal. O vestuário, ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas dá certo, né? Sazonalidade? Isso. Então, assim, mesmo assim, eu tenho um carinho enorme por aquela empresa. Então, aquela empresa, ela tem ela toca o meu coração, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, eu digo que eu tenho também desafios com ela, né? Eu tenho desafios grandes, mas ela é a princesinha do papai lá, vamos dizer assim. Princesinha dos olhos azuis. Princesinha do papai. Boa, boa, cara. E até puxando um gancho aí, né? Vocês podem perceber que a gente tá falando aqui, a gente já passou pelo Jonathan de 9 anos atrás, né? E Jonathan é criança, né? A Jonathan gente falou criança. também. E chegamos agora no Jonathan, que é multifranqueado de algumas empresas, que, cara, trabalha em vários nichos diferentes. E um dos pontos, cara, se vocês até forem pesquisar pelo Jonathan no Instagram, sigam ele lá. Como é que é o teu arroba? Já faz o merchan. Jonathan Martins Z. Não Jonathan tem Martins erro. Z. Cara, uma das coisas que tu percebe lá no Instagram dele, ele passa bastante essa questão de liberdade, mas eu vejo, até pelas conversas que a gente tem, que muitos empresários, eles pedem dica, né? De como que eu vou expandir a minha empresa? Como que eu vou passar de uma unidade para 3, para 4 unidades até o final de 2025?
Então eu vejo que o Jonathan ele recebe bastante perguntas como essa. E eu queria até, cara, te perguntar, tu executa algum tipo de treinamento para outros empresários? Isso é algo que talvez esteja no teu radar? O que que tu pensa sobre esse, digamos que é uma nova empresa, né, cara? É um novo nicho de atuação, educação em si. Tu, Sim. tu já atua dessa forma? Como que tu faz? Então, Rafa, como tu mesmo falou, né? Então, já que a gente vai puxar sobre esse assunto, isso é algo que ele é muito pedido no meu Instagram. Eu tenho muito amigo empresário, né? Empresários estão começando e empresários já estão há muito tempo passando algumas dificuldades. E muitos perguntam, Jonathan, tu tens uma mentoria? Jonathan, tu tens algum curso? Jonathan, tu consegue ajudar de alguma forma? E eu realmente eu ajudo, né? Só que eu não tenho uma mentoria, eu não tenho um curso pronto ainda hoje, Rafa. Mas eu tenho muita vontade, isso é muito pujante dentro de mim. Sim. Porque assim, ó, é um negócio que hoje eu tenho uma facilidade e as pessoas elas querem entender como eu tenho essa facilidade. Eu sei já ensinar isso hoje, mas o que acontece? Nesse momento, Rafa, Acho que muito o teu projeto que tá rolando, né, cara? nesse momento eu tenho um projeto bem grande, que eu até expus ali um pouco aqui sobre Espírito Santo, né? E eu tô dando um foco, porque é um projeto grande, é um projeto pesado, só que pode ter certeza que a parte educacional, a parte de eu ensinar os outros igual. Porque assim, ó, não é um negócio que eu sai de mim, é um negócio que eu vejo as pessoas me pedir. E Uhum. se eu vejo as pessoas me pedir, é porque é uma dor muito grande que eu Sim, não tenho, que eu sim. acabo vendo que, poxa, é uma dor, sabe? Eu conheço o Rafa, eu vou te falar a verdade, eu conheço. É lá, cara, de 100 pessoas eu conheço uma pessoa que faz empresa autogerenciável. Uhum. Sabe, então eu vejo muita pessoa que se baseia em mim, muita pessoa que eu posto qualquer coisa no meu Instagram lá, falando sobre isso, nossa, tem um alcance enorme, sabe? É compartilhado algum conteúdo, isso que eu nem posto muito, né? Então, Rafa, eu tenho essa vontade é bem grande, mas eu preciso concluir o meu projeto, que eu tenho um projeto. Pode ser que quando eu tiver já com um projeto todo desenhado, não finalizado, eu já consiga desenhar a parte da mentoria, né? Uhum. Mas ainda eu preciso finalizar o projeto do desenho das unidades que eu estou fazendo no Espírito Santo, né? Uhum. Então isso é muito importante. Por quê? Cara, hoje eu vejo, Rafa, muitos gurus da internet. Putz, entrou em uma... Olha do que tu tá mexendo, hein, cara. Hoje Assunto é bem meio difícil polêmico, aí. né? Mas é porque assim, ó, eu não vendo nada, gente. Não é porque, eu não, sabe, eu não quero tal. Mas é porque eu acredito que para te vender algo para alguém que é um ensinamento que a pessoa vai usar na empresa dela, Tem que cara, ser algo validado, né, tem que cara? ser muito. Pô, eu sei disso, eu fiz isso, eu pratiquei isso e vai dar esse resultado. Só que eu vejo, pô, essas guruzadas da internet, cara, falando cada besteira. Esse pessoal da internet, fiz 1 milhão e não sei o que lá, não sei o que. Aham. Cara, pô, o cara tá Prega, um prega uma ano facilidade, empresário. né, cara? O cara Prega... tá um ano com empresa ali, teve um ano bom e, poxa, sabe, nada contra. Pode ser que um ano tu seja um ótimo empresário, Claro. pode ser mesmo, sabe? Pode ser e, pô, tu estudou pra caramba, merece. Mas pelo que tu vê, assim, pelo que eu presto atenção nos gurus, né, que eu tô falando, cara, eu acho que tem muito conteúdo falho, muito conteúdo chulo, né? Porque Então, eu acho assim, até tem muita demanda reprimida de pessoas querendo um caminho a ser seguido, sim, né? sim, E às vezes, cara, sim, com a facilidade que a gente tem hoje, tráfego, rede social, o é, alcance em si, eu acho que essa galera, às vezes até mal intencionada, né? Ela se aproveita pra abrir esse mercado, digamos é. assim. E, Rafa, eu fico vendo isso, que é onde eu fico pensando assim, ó, não vale a pena ainda, mesmo eu tendo todo esse conhecimento, eu preciso me aperfeiçoar um pouco mais, sabe? Sim. É claro que eu não posso pensar que eu vou, cada vez que tu quer aperfeiçoar mais, tu nunca vai ser Não tem perfeito, fim, não não vai tem ter fim. fim. Só que eu sei que já chegou o momento de eu começar a ensinar, eu posso ensinar, mas a partir do momento que eu terminar meu projeto, terminar de desenhar meu projeto, eu quero poder ensinar, mas eu quero poder ensinar um conteúdo de qualidade, onde eu posso Bom, chegar dentro da tua empresa e falar assim, ó, Rafa, é desse jeito que faz assim, 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 e eu tô contigo durante 3, 6, um ano, sei lá quanto tempo, boa. onde, tipo, os resultados são esses, e se der errado desse, a gente puxa pra esse, porque desse dá certo, esse não dá certo. Então, eu quero, sim, eu vou fazer, só que eu preciso que isso não seja algo como só mais um. Sim, Eu, como sim. Jonathan Martins, né, eu gosto das coisas, porra, muito, muito certinha. Desculpa a palavra aí, as coisas muito certinha. Então, pra mim, cara, tem que ser muito validado. Pra mim poder passar pra Sim. alguém, pra pessoa um dia eu pegar e falar assim, cara, pô, tá, minha empresa tava indo ladeira abaixo. Ou então eu tava, pô, vou começar uma empresa, vou chamar o Jonathan. Minha empresa tá indo ladeira abaixo, precisa de ajuda, vou chamar o Uma Jonathan, assessoria sabe? especializada, né? Isso, cara, porque também eu tenho pouco tempo, né? E, cara, meu tempo é do meu filho e da minha esposa. Sim. E aí depois eu tenho o tempo que eu cuido das minhas empresas. E aí sim eu quero separar um tempo para cuidar dos meus alunos, vamos dizer assim, né? Meus Boa. mentorados, né? Mentorados, mentorados. Meus mentorados. Até uma das coisas que a gente vê bastante, cara, essa guruzada da internet falando é o seguinte:
Não, porque tu precisa, cara, tu precisa passar, tu precisa quebrar pra aprender, tu precisa passar por uma aprovação pra tu entender como é que funciona uma empresa. E, cara, na verdade não é nada disso, né? Hoje, não, já tem uma aguinha aqui, valeu. Hoje, no digital em si, tu tem uma facilidade de conteúdo, claro que, como a gente estava falando aqui, tu tem que consultar pessoas que sejam referência no assunto, né? Mas o que que tu acha dessa ideia hoje que tá sendo até muito difundida, cara, que tu precisa apanhar pra aprender? Tu acha que isso é certo no mundo empreendedorismo? Tu acha que não tem talvez um caminho mais direto a ser seguido, cara? Olha, Rafa, eu, como experiência própria, né, eu digo que eu sou totalmente contra a essa frase. Ah, tu tem que quebrar a empresa pra te aprender. Cara, da onde que me inventam uma coisa dessa, né? Ah, Porque assim, cara, até desculpa te interromper. Cara, uma empresa não é a tua empresa. Ela leva sustento pras famílias. Então, não é um colaborador. Às vezes tem uma família de 4 pessoas que ele leva o sustento da tua empresa. Tem as contribuições que a tua empresa faz, seja com imposto, que inclusive é bem difícil, mas tem vários tipos de contribuição. E quando às vezes a gente ouve isso, não, tu tem que quebrar pra aprender. Cara, eu acho isso de verdade, até desculpa, perdão, uma asneira tão grande, cara, que. Mas como tu, lógico, né, já tá nesse caminho do empreendedorismo há mais tempo que eu, queria te perguntar, o que que tu acha, né, dessa visão que o pessoal tem sobre empreender? então, Rafa, como tu mesmo falou ali, né, essas asneiras, é que o pessoal, ele simplesmente, ele pega e eu vejo puxadas de anúncio, assim, Rafa, dizendo, Arrasta pra cima. não, eu quebrei 5 empresas Pra e aprender. agora eu tô aqui, consegui a chave do É. sucesso. Cara, não tem nada a ver. Então, tipo assim, ó, o que que eu penso? Pode ser que a pessoa foi lá, montou uma empresa, não tava 100% focado na empresa e a empresa não deu certo. Ou às vezes passou por uma pandemia, né? Pode ser, Um sim, sim, acontecimento. isso aí acontece, imagina. Mas, tipo assim, ó, sem pandemia, vamos dizer, a pessoa foi lá, não deu 100% dela e a empresa não deu certo. Aí depois ela, pô, ela viu, eu só tenho mais uma oportunidade. Sim. A segunda empresa dela, ela fala, deu 100% e deu certo. Aí ela pega e fala, ah, porque Descobri eu a tive chave que do. quebrar pra aprender. Cara, eu nunca quebrei empresa, sabe? Eu abri as empresas e eu dei 100% de mim em todas as empresas que eu abri. Uhum. Então, eu não precisei passar por assim, vou quebrar a empresa para aprender. Gente, não funciona dessa forma. Não escutem isso, não tem nada a ver. Qual que é o segredo, né? Não tem segredo nenhum, mas qual que é a mentalidade que eu tenho? Sempre, Rafa, eu fiz algum tipo de treinamento. Boa. Quando eu comecei a ver que eu tinha que sair da loja, eu já estava fazendo treinamento. Quando eu comecei a ver que eu tinha que fazer, eu já estava fazendo treinamento. E aí, várias vezes, até os coaches, né, os meus, Famosos coaches. não, mas não falo nem por mal, tá, Rafa? Mas Sim. os que estavam ministrando os cursos, eles falavam assim, tá, eu preciso, qual o problema na tua empresa? Aí eu olhava e falava assim, ó, eu não tenho empresa, não tem problema na minha empresa. Aí eles ficavam tipo, aí tá, mas aí depois vinha aquela, tá, mas por que que estás aqui? Mais ou menos ele não falava com essas palavras, daí eu falava, Uhum. não, porque eu quero aprender conteúdo para que se um dia vir um problema na minha empresa, eu já sei como Tem me virar. caminhos de resolução, né, cara? Já sei como me virar. Então hoje eu tenho na minha bagagem diversos treinamentos. E eu continuo fazendo treinamentos. E eu gosto de fazer treinamentos porque, assim, ó, tudo é muito cíclico. Hoje a gente está vivendo uma situação aqui, do nada pode mudar, sabe? Igual a pandemia foi a maior que mostrou isso para todo mundo. Então, do nada pode Se mudar ajustar, tu tem 100%. que. Então, pode vir um pepino agora, não que eu saiba resolver tudo, mas assim, ó, alguma coisa que eu aprendi vai me ajudar com uma mola que vai amortecer um problema e eu vou conseguir resolver e ter tempo de, Sim, sabe sim, fazer tudo sim. isso. Então, eu não acredito nessa puxada de, tu tem que quebrar pra te aprender, tu tem que quebrar a empresa. Cara, na minha opinião, não tem nada a ver. Tu tem que estudar, tu tem que estar preparado pra empreender. Empreender é muito sério. Empreender é algo que, tipo, não. Cara, Não, não é uma aventura, né, não é uma cara? Não, aventura, irmãos. Ou, não, ou tu não é tem pra muita tu ter grana, um né? CNPJ e dizer, sou empresário. Tem muito É. disso. CEO. Então a galera vai muito por essa. Ou tu tem muita grana, e aí, tipo assim, aí tu tá usando dinheiro e, cara, aí é tua O vontade, problema é né? teu, né? Mas, Aham. cara, pra quem saiu do zero, cara, Contadinho cada dinheirinho, pô, né, aí o cara? cara fala, quebrei, era a única coisa que eu tinha, e, cara, tu deu 100% de ti, sabe? Boa. Tu tentou mesmo de verdade? Tu tava lá, sabe? Tu tava no caixa, tu tava na venda, porque, sabe, hoje é muito tranquilo pra eu falar que a minha empresa tá sendo autogerenciável, porque eu já tenho toda uma estrutura por isso. Mas no começo, tu tava fazendo isso? Eu tava lá, sabe? Fazendo todo esses processos que hoje eu demando. Uhum, Então, tu tava fazendo isso? uhum. Porque é muito fácil falar que, eu quebrei. Cara, tu vai lá, tu não sabe nem como funciona a tua empresa, tu vai lá, tu abre a empresa, tu deixa a Vai empresa. ensinar o quê pra quem tu contratou? Aí tu fica lá, a empresa tá indo mal e tal. Tá, mas e a cultura da tua empresa? Então, Sim. se prepare, se organize, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir, sabe, ter um profissional, um empresário, sabe,
de alta qualidade ali. Né? Essa questão até até puxando esse gancho de se preparar, de formar time, até eu quero entrar no assunto ali, né? Porque às vezes o empresário ele começou agora, vai empreender agora, saiu de um trabalho comum, né? Trabalhando para outras empresas, que é normal, mas vai começar a empreender, ele acha que empreender ele vai chegar assim, vai botar os dois pezinhos em cima da mesa e vai dizer, não. Agora eu tenho pessoas para Uhum. administrar para mim. Então, cara, isso é totalmente errado. A gente tá tendo até um exemplo do Jonathan aqui que empreende há bastante tempo e mesmo assim, cara, ele tá ajustando a empresa dele, ele tá resolvendo algumas coisas que demandam a ele. Então, eu acredito que empreender, tu vai ter que trabalhar, não te engane com essa ideia de que tu vai empreender, as pessoas vão resolver as coisas pra ti. Tu vai ter muito mais problema pra resolver do que Uhum. tu tinha antes de empreender, né? Mas eu acredito sim que, como o Jonathan falou, a questão de tu estar em constante evolução, até em relação a cursos, em aprendizado, e até me chamou bastante atenção, que antes de a gente entrar ao vivo aqui, a gente estava conversando, que tu falou do taxista que falou lá pra ti em Vila Velha. Cara, como a gente precisa de mais empresários, como é que ele falou mesmo? Então, Rafa, a gente está muito acostumado com Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito empreendedor, né? É destaque. Onde qualquer estado que tu vai do Brasil, eles falam bem de Santa Catarina, nessa parte, né? E eu tava no Uber, não era nem taxista, eu tava no Uber lá em Vila Velha. Eu fiquei 25 dias lá em Vila Velha, praticamente um mês, né? Com uma pré-inauguração desse The Best. E após a inauguração, eu fiquei mais 15 dias lá. E nesse tempo de correria, pegando Uber pra resolver problemas e tal, Uber chegou pra mim e falou assim: Ah, eles sempre são muito. Eu gosto de conversar muito com o Uber. Eu gosto de Uhum. conversar que eu aprendo bastante, tá? Principalmente da localidade que tu tá indo abrir a empresa. Então ele fala: Ah, eu comecei a contar tal história da The Best, porque ninguém conhece lá no estado e tal. E aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim: Cara, parabéns, primeiramente parabéns, porque como é importante ter empreendedores igual tu. Como é importante ver pessoas vindo de outros estados ou até mesmo no nosso estado, mas é muito legal quando vem mais de longe ainda, porque realmente tu tem vontade de fazer aquilo funcionar. Tu vem, tu empreende, tu dá a vida aqui e tu gera empregos, sabe? Boa. Tu gera vida, tu gera qualidade para as pessoas. Então, quando ele falou aquilo ali, eu fiquei, sabe, sentado assim, ó, no Uber, porque pra mim é algo normal, sabe? Que é o teu dia a dia, né? Já é o dia a dia, tipo, e eu fiquei, caramba, isso impacta mesmo na vida das pessoas. E aí também contratei um mestre de obras, que é o Mazin, né, pra fazer essa unidade, até acho que ele vai fazer o segundo, né, Mazin? Faz um desconto aí, tô botando teu nome aí pro Brasil ver, ó. E aí, cara, ele mesmo veio com a mesma coisa. O Brasil precisa, ele fala assim, ó, meninos, tem uma capixaba, né? Meninos, o Brasil precisa de gente igual a vocês. O Brasil precisa de empreendedores. O Brasil precisa de gente que queira virar a chave, sabe? Que queira fazer algo diferente. Que, independente de ser na tua cidade, na cidade vizinha, ou do outro lado do país, ou, sabe, do outro lado do mundo, do outro lado do mundo não, mas fora do país, né? Eu acho que a gente precisa de gente com essa pujança, com essa vontade Vontade de de fazer fazer acontecer. acontecer. Mas para isso, como a gente falou no tópico anterior, tem que estar preparado, não vai só de aventureiro, porque o mundo do empreendedorismo, ele, quando ele bate, É pesado. é pesado. Até sobre a questão de adaptação, né, cara? Por exemplo, hoje quando tu vai abrir uma unidade, principalmente falando já do The Best Vila Velha, puxando esse gancho, cara, tu entrou numa cidade que ninguém te conhece ainda. Era uma cidade que às vezes a marca em si, o brand não era tão difundido. Então, o que que tu faz assim, cara, pode até passar uma dica pro pessoal empreendedor que tá te assistindo aqui agora. O que que tu utiliza às vezes, cara, como ferramenta para que a tua marca seja mais difundida? Não digo nem às vezes só do digital, claro que o digital hoje é um grande impulsionador Uhum. de negócios, né? Mas o que que tu analisa e o que que tu utiliza para que tu consiga fazer esse processo de reconhecimento da tua empresa ser mais rápido, que o faturamento ele cresça com uma velocidade maior? O que que hoje tu vê como prioridade na abertura de uma nova empresa? Então, Rafa, olha só. Vamos dizer, na tua pergunta saiu duas perguntas, né? Boa, duas. Então vamos lá. O começo de tudo, né? Como é que eu faço para abrir uma empresa em outro estado? Por que que eu estou abrindo em Vila Velha, no Espírito Santo? Então tudo isso é feito uma pesquisa, né? E essa pesquisa ela pode ser feita de várias formas, tanto contratando uma agência para fazer essa pesquisa de forma online, formulários e tal, como ela pode ser daquele estilo antigo, de tu pegar, entrar numa cidade, por exemplo, Vila Velha, lá na Praia da Costa, onde é The Best, e, cara, começar a fazer, pegar uma folhinha e perguntar, qual, Perguntas qual, estratégicas do. qual a prática, qual consumo seu mensal, quinzenal, semanal de açaí, você gosta de tantos tipos de sorvetes, o que seria você preferia que o colaborador montasse ou você próprio fizesse um self-service. Então, essa pesquisa manual,
sabe? Ela é muito importante junto também com a pesquisa de formulário. Então, assim, Sim. ó, esse é o começo de tudo. Tu chegar numa cidade diferente, tu fazer uma pesquisa. Cara, sem a pesquisa, tu tá chegando numa cidade, Tá tirando no sabe? escuro, Tá né? tirando no escuro, porque eles nem gostam de açaí. Vamos dar exemplo. Boa. Se não gosta, não gosta. Então, primeiro de tudo é fazer a pesquisa, depois é procurar o ponto, sabe? Pô, tu procurou o ponto, tu achou um ponto qualificado, tu ficou ali de manhã, sentado horas ali, tu ficou de tarde, sentado horas, à noite, sentado horas, vendo esse ponto. E aí sim, tu vai bater o martelo, tu vai montar tua empresa, tu vai continuar o resultado, né? Pra te atingir o resultado que tu quer. E depois que a empresa está aberta, aí que o assunto fica sério, né? Porque montar, eu Che... digo que é Vai fácil. chegar os boletos, né? Que é fácil. E aí tu tem que ter estratégias. E aí tem equipes para isso, né? Tem que eu faço parceria, a gente parceria não, né? A gente tem empresa com vocês ali, com a RS Media. Então a gente tem diversos tipos de Acompanhamento? acompanhamento e como captar o cliente de uma forma, porque, cara, até a inauguração é uma coisa, depois da inauguração é outra. Sim. Então, pô, aí equipe de marketing, sabe, fazer prova, degustação em academias, fazer prova de Sim. degustação Boa. em escolas, que é o nosso público-alvo. Rapaz, saída de igreja, sabe? O pessoal da igreja adora um The Best Açaí, porque não tem que não goste, né? Mas o pessoal da Uhum. igreja, quando eles se juntam, tudo assim, olha, é lindo de ver, sabe? E como eles amam, sabe, falar também sobre o The Best. Então, assim, ó, a gente faz todo esse serviço de captação, a gente faz todo esse serviço de. E a gente passa todos isso também para os nossos gestores, né, Uhum. de tráfego, para eles poder gerar o resultado que a gente quer, como a gente quer, como é que vai ser feito. Mas é eles que comandam o restante de tudo. Uhum. Boa, boa. Até puxando esse assunto aqui, quero abrir esse leque aqui sobre a possibilidade, às vezes, de tu, empresário que está assistindo a gente, levar a tua mensagem, né? Levar o produto da tua empresa para o cliente certo, no momento certo. Cara, eu queria até te botar aqui em cima do fogo agora, queria te fazer uma pergunta. Vamos lá, o que que tu acha que, Rapaz. cara, tá certo isso? O que que tu acha, assim, cara, que tu conseguiu de ganho, de mudança, de visibilidade na tua empresa antes de iniciar um trabalho com a nossa agência ali, pra hoje que a gente já tá aí há mais de 2 anos trabalhando juntos aí até com todos os teus segmentos já, né? Todos os nichos Sim. estão nessa parceria. O que que tu acha que mudou nessa... Então, Rafa, de novo, é o Jonathan de antes da pandemia e o Jonathan depois da pandemia. O Jonathan de antes da pandemia a gente não conhecia tráfego. Sim, Eu só. O Jonathan é tradicional, aquele empresário tradicional. E depois da pandemia eu recebi acho que foi um colega meu, assim, de empresas, né? E ele falou: "Ô, tem uma empresa tal chamada RS Media e tal." E eu fui com certo preconceito, até fui direto em ti, né? sim, sim, Fui com certo preconceito, não te conhecia. E, cara, ali começou a mudar a chave de todas as minhas empresas, porque acredito que o mundo depois da pandemia, ele já era digital. Mas depois da pandemia ele foi digital para vovó, foi digital pro boa. vovô, foi digital para mais crianças ainda. Então, sabe, quem não tinha acesso à internet começou a ter depois da pandemia, né? Então, assim, ó, hoje não, né? Lá depois da pandemia já foi muito importante eu ter essa parte junto com a RS Media. Então, hoje, cara, eu não consigo abrir uma empresa. Eu, Ô, Rafa, tô indo abrir uma The Best. Cara, a gente já montou perfil, já montou isso. Tu que vai saber melhor falar do que, Sim, mas já sim, montou sim. toda a estrutura, fazer campanha, até recrutação de colaborador, cara, anúncio de tudo. Já é tudo já junto contigo, junto com a tua Sim. empresa. Porque, cara, É é uma meio que facilidade, né? parece que quando tu tá sem o tráfego pago, esse acompanhamento com a equipe de marketing, tu tá no escuro, sabe? Chegando, parece que tu tá no interior de Uhum, verdade lá, chegando. E então, hoje pra mim, não boto nem como em cima do fogo uhum. a tua pergunta, porque eu acho que todo empresário, ele necessita ir junto dele uma equipe de marketing, uma equipe com, sabe, que faça um tráfego pago de qualidade, realmente no colaborador não, no cliente que tu necessita. Então, assim, é uma das coisas que para quem vai abrir uma empresa, separa pelo menos 5% para o marketing. Pelo menos Sim, 5% para o marketing. sim. Até porque isso ajuda não somente na visibilidade, né, cara? Eu sei que eu digo assim que a visibilidade, o aumento disso é 1% do que tu vai ter de retorno. Porque, cara, ainda a visibilidade tu pode utilizar para captar novos clientes, para realmente difundir a tua marca, às vezes em regiões que tu não conseguiu entrar ainda, né? Como o Jonathan deu o exemplo aqui do The Best Vila Velha. Assim que ele abriu a empresa, a gente já começou com um trabalho de reconhecimento de marca lá bem grande. Por mais que o nome em si, The Best, já seja bem difundido no Brasil, ainda assim existem regiões que, cara, não entraram ainda muito bem, né? Então, o trabalho de marketing ele serve justamente para isso.
para captar clientes, mas também para enaltecer o nome da tua marca, para elevar o nome da tua marca. Ô, Rafa, já que tu puxou essa, até tu tinha puxado antes, eu acabei não conseguindo te responder. É verdade, a The Best no Espírito Santo, ela não existia, né? Então, cara, é uma cidade de calor intenso, tem diversos açaís e sorveterias lá, só que ninguém conhece a The Best. Não conhecia, né? Então, agora nesse trabalho que a gente tá fazendo, quando chega alguém, né, eu peço para as colaboradoras de lá perguntar, como é que você conheceu a The Best Açaí? Ah, internet. Ah, Facebook. Ah, Instagram. Então, assim, ó, então, se não fosse esse meio digital, a gente não passaria mais trabalho. Daria certo? Sim. A The Best é uma marca muito foda, né? Desculpa a palavra, é uma empresa muito foda. Mas a gente passaria mais trabalho. Então, devido a isso, a gente consegue atingir muito mais gente hoje, a gente tem resultados ótimos e, cara, só tende a melhorar, né? Sim, boa, boa. Cara, chegando ao final do nosso podcast aqui, agora eu quero te fazer uma pergunta, cara, que não é mais uma pergunta, eu quero que tu deixe a tua mensagem aqui no final desse podcast, cara. Se fosse para tu dar um recado para todos os empresários que assistem a gente, teus amigos e clientes da agência também, que fosse para tu dar uma mensagem no sentido de, cara, a tua empresa, eu queria que tu passasse assim uma visão de uma mensagem tua de todo esse teu tempo de jornada, de caminhada que tu queira deixar para eles assim. Olha, Rafa, existe, tipo, milhões de mensagens que eu poderia deixar, né? Mas pensando assim, ó, vamos botar 100% na parte de empreender, né? 100% na parte da nossa vida de empreendedor. Se dedique. Não vá atrás de charlatões. Não acredite em qualquer coisa. Não pense que é fácil. Sabe, Rafa? Se dedique, estude mais, pratica, que tenho certeza que o resultado vem. Não pensa que vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que se tu der o melhor de si, 100%, com a tua vontade total, tu não vai precisar quebrar uma empresa pra te dar certo. Boa, boa. Cara, estamos encerrando aqui o podcast. Queria agradecer a tua presença, meu irmão. Valeu. Mas eu também queria te dar aqui um presente, cara, por ter participado do nosso podcast. Pra aqui. mim? Opa! Pô. Imagina! Aqui, ó, vou pegar um presente aqui pra ti. Espero que tu goste, cara. Sei que se tu é um apreciador aí de vinhos, né? Tu é um grande apreciador, eu queria que tu como é que era esse negócio chique presente aqui pra cima. Se é um vinho premiado, cara, porque a gente realmente visa sempre entregar não somente o melhor resultado para os nossos parceiros, mas também uma melhor experiência, né? Personalizado, hein? Mas vamos lá, irmão. Espero que tu curta o presente, que tu olha só, deguste ele. Cabernet, Safra 2015. Pô, obrigadão. Imagina. Rapaz. Tamo junto. Coisa linda, hein? Isso aqui eu já vou tomar esse final de semana com a mulher. Opa, fazer um jantar e tomar com a mulher. Rapaz, trouxe um gorgonzola com trufa negra boa, lá da última viagem. Deve combinar bastante. Combina. Obrigadão, então é isso aí, hein, Rafa? gente. Tamo junto. Valeu. E estamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham curtido. Sigam o nosso convidado, @JonathanMartinsZ. É isso aí. Siga também a agência RS Mídia. O meu Instagram também, se vocês quiserem seguir. rafasilverio.rs. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Até. Valeu!